dá uma olhada aqui, conteúdo, triângulo, retângulo. Eloy, esse conteúdo cai na prova? Cai. Tanto cai como caiu na última prova. E a gente vai fazer essa questão também da última prova. Esse é o grande ponto que a gente vai fazer, a questão da última prova de triângulo, retângulo. Mas, Eloy, se só cai triângulo, retângulo, na maioria das vezes, no concurso da brigada, sim. Mas a abordagem da questão ela é diferente. Esse é o grande ponto. E aqui a gente vai mapear isso. Então, antes de qualquer coisa, vamos tentar entender o seguinte, tá? Definição de um triângulo retângulo. Tá? Assim, a gente não tem o arquivo de nominata de quem vai elaborar a prova. Eu estou jogando que seja o professor Júlio Lombaldo que vai elaborar a prova. O mesmo da prova de 2021 e diferente da professora que elaborou em 2017/2018, que foi a professora Magda. Mas nesse caso aqui, o Júlio Lombaldo é interessante entender a situação, porque pode ter uma questão de verdadeiro ou falso na tua prova. Então, olha só, um triângulo retângulo recebe esse nome porque um dos seus ângulos possui uma medida de 90 graus. Isso é muito importante a gente ter isso aí e mensurar. Então é o seguinte, um triângulo retângulo, ele tem uma medida de 90 graus, nerd. Você não pode errar isso, ele tem que ter uma medida de 90 graus. E eu vou te mostrar a imagem disso. Ou seja, um ângulo reto. Beleza? Ok, Eloy. O que mais aí eu tenho que saber disso? Nerd, olha essa imagem aqui, tá vendo? Olha só. Primeiramente, o seguinte, vamos tentar aqui entender do seguinte ponto. A maior reta aqui, a maior reta, e segue o meu mouse aqui da minha canetinha, a maior reta é a hipotenusa. Beleza? A maior reta é a hipotenusa. Tranquilo? As outras duas retas a gente vai chamar de cateto. Posso chamar de cateto A, cateto B, cateto X, cateto Y, o que for. São os catetos. O ângulo de 90 graus que a gente se refere é esse aqui, ó. Isso aqui é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus. Beleza? Esse é um grande ponto aqui. Então, a hipotenusa é a maior reta. Ok? E aqui é o ângulo de 90 graus. A gente pode ver que os outros ângulos aqui, eles não são de 90 graus. Olha, Eloy, como é que tu sabe que não é um ângulo de 90 graus, Eloy? Pô, Eloy, como é que tu sabe? Nerd, olha só, Angolão. Aqui, ó, olha só que interessante, tá? Presta atenção, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó, isso aqui é 180 graus. O que eu fiz de vermelho aqui, tá vendo? Ó, se eu der a volta aqui, é 360 graus, entendeu? Então, se a gente prestar atenção aqui, de uma forma bem interessante, ó, aqui nós temos 90 graus. Aqui é menor. E esse é o grande ponto que a gente vai ver hoje. Tanto seno, cosseno e tangente vai ser baseado nesses outros ângulozinhos aqui, ó, que a banca pode te cobrar. E eu tô achando que pode vir por quê? Porque, assim, ele vai pensar, ele vai colocar uma questão que vai ser o divisor de águas. Umas duas questões ele vai colocar como divisor de águas na prova. Uma foi o cubo, né? E eu tô falando de divisor de água no momento que eu sei que o índice de erro foi maior. As duas questões que tiveram o maior índice de erro. E quando a gente for fazer a correção da prova no segundo on the line, a gente vai corrigir essa prova aí, alguns pontos, comentar sobre ela, e comentar sobre as últimas provas do Júlio Lombaldo, hein? A gente vai falar aqui no segundo on the line, tá? Numa segunda, a gente vai ver que ele sempre faz uma questão que é a questão de virada de chave, a questão que gera o erro. A questão que ele sabe, opa, aqui a maioria vai errar ou vai chutar. Esse é o grande ponto, tá? Então, isso a gente vai comentar. Então, olha só. Então, a hipotenusa é a maior reta, cateto A, cateto B. Catetos, cateto 1, cateto 2, tanto faz o nome que você for dar. Beleza? Só que tem um detalhe, tá? Tem um teorema que vai nos ajudar muito, que é o teorema de Pitágoras, ok? O teorema de Pitágoras vai nos ajudar muito, nerd. Esse é o grande detalhe aqui, tá? E como é que funciona esse teorema, tá? Esse teorema, ele pode cair na tua prova de duas formas. Esse é um ponto interessante. Se você pegar a apostila do curso,
207 tons de matemática. Essa apostila, eu elaborei ela. Essa apostila foi um sucesso, tá? Ela tem 207 questões de matemática. Pode acreditar, cara. E no curso de lógica corrigi as 207. Tem uma apostila nova com 130 questões. Quando eu elaborei a de 130 questões, eu fiquei pensando, cara, que loucura. Tem questões aqui, a gente estava pegando ali, selecionando, tem questões que são muito similares à da apostila 207 tons de matemática, que é uma apostila que foi a febre da galera na prova no último concurso. Ela foi distribuída. Eu não cobrei ela pela internet. Eu dei a apostila. Quem tá naquela época, quem foi aluno, quem foi aluno, sabe. Eu dei a apostila. 207 tons de matemática. Se você pesquisar entre a galera, tá? Entre a galera, você vai ver. Aí a galera fala assim, pô, mas pô, tu dá um help. Claro que eu dou um help, cara. Entendeu? Foi o primeiro concurso que eu dei aula em 2004. Esse concurso aqui. Tá? O primeiro concurso que eu dei aula na minha vida foi o concurso da Brigada. Eu dou aula desde 2004. Então, assim, o teorema de Pita é um teorema que a gente vai usar muito. Só que ele pode cobrar de duas formas. Ele pode te dar o triângulo retângulo. E quando eu falo triângulo retângulo, esse é o grande ponto aqui. O teorema de Pita, você só vai usar ele com triângulo retângulo. Oh, Eloy, se tiver um triângulo obselenos, se tiver um triângulo X, um triângulo tal. Não. O teorema de Pitágoras você só vai utilizar quando for um triângulo retângulo. Um triângulo com ângulo reto, ângulo de 90 graus, nerd. Você não vai. Então, esse é um ponto aí interessante, tá? Do triângulo retângulo. Eu tenho o teorema de Pita. Mas, Eloy, você comentou aqui, e aqui está o teorema de Pitágoras. Você colocou quais são as duas formas que ele pode cobrar? Ele pode te dar um triângulo, e sabe o que é o mais triste? Triste não, né? Felicidade. Que o triângulo que caiu na prova eu dei em aula, porque ele é chamado de triângulo pitagórico. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas, se ele não te dá o triângulo aí, não é um problema. Não é um problema. Tá? Mas por que lá que não é um problema? Porque é o seguinte, nerd. Porque, na verdade, com o teorema de Pita te mata. O que diz o teorema de Pita? Ele pode te dar o triângulo, ok? Tá, Eloy, qual outra forma que pode cair? Ele pode perguntar para você qual alternativa vai te dar os valores. A, B e C. Não vai dizer para ti o que é hipotenusa. Já sabe que hipotenusa é o maior valor, é a maior reta. Então, o que acontece? Ele pode colocar nas alternativas o seguinte. Letra A, valor A, 30, valor B, 10, valor C, 12. Tá aí, o que eu faço? Ele quer saber qual alternativa contém um triângulo retângulo. Só pelos valores. Ele não vai te dar o desenho. Ele vai te dar os valores do triângulo retângulo e você tem que saber se é um triângulo retângulo ou não. Mas, Eloy, como eu sei que é um triângulo retângulo? Pelo teorema de Pita, nerd. Pitágoras, não é Bita, do Bita lá do mundo Bita, é de Pitágoras. E como é que eu resolvo ela? Da seguinte forma. Pitágoras, ele comenta o seguinte, ó. Um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, que é a maior reta, é igual, o quadrado é igual, eu vou botar de CA, cateto A aqui, ó, C1, é igual a soma dos catetos e cada cateto elevado ao quadrado. Deixa eu mudar aqui, vou botar CA e CB, só para ninguém confundir com 1 e 2 aqui, tá? Então, olha só, nerd, olha que interessante. Dá uma olhada aqui. Ó, deixa eu pegar aqui. Ó, CA ao quadrado mais CB ao quadrado. Aqui na figura, o A é a hipotenusa, nerd. O A é a hipotenusa. O B aqui é o cateto A. O C é o cateto B, cateto 1. E aqui, ó, o que diz Pitágoras? Que a soma dos catetos elevado ao quadrado, cada cateto elevado ao quadrado, é igual a hipotenusa elevado ao quadrado. Eloy, não entendi. Nerd, imagina que a banca coloca assim para você, ó. Imagina que a banca faz assim para você, ó. Por exemplo, coloca na alternativa, ó, A 10, B 8 e C 6. Ele quer saber se essa alternativa A
A alternativa A da prova contempla um triângulo retângulo. Tá, Eloy, como é que eu faço, Eloy? Como é que eu faço, Eloy? Eloy, como é que eu faço, Eloy? Nerd, olha só. O que você tem que pensar aqui na prova? Que na prova, ó, aqui é 10, tá? Não é 18, é 10. Tá? A é igual a 10, B igual a 8, ele vai colocar ponto e vírgula assim separando, ó. B igual a 8 e C igual a 6. Aí o que que acontece? Eloy, como eu vou saber que a letra A é um triângulo retângulo? O que vai acontecer? O maior valor que tiver aqui presente na alternativa, ele é a hipotenusa. Então você vai fazer tipo assim, ó, 10 elevado ao quadrado. Ele é a hipotenusa. B, o B e o C são os catetos. Tá? Mas Eloy sempre vai dizer que o A vai ser o maior valor? Não. Os valores podem estar tudo solto. Você tem que entender que o maior valor é a hipotenusa. A maior reta é a hipotenusa. Esse é o detalhe. Então, olha só, 10 elevado ao quadrado igual. Ó, A, o 10 aqui, é a hipotenusa. Ó, 8 é um dos catetos. 8 elevado ao quadrado, mais o 6 é um segundo cateto. 6 elevado ao quadrado. Ai, Eloy, eu não tô acreditando, Eloy. Pior que é real. Sim, olha só. 10 elevado ao quadrado é 100. Igual. 8 elevado ao quadrado, 64. Mais 6 elevado ao quadrado, 36. 100 igual. 64 mais 36 é igual a 100. Então, na tua prova, se ele não colocar o triângulo para você saber se é um triângulo ou retângulo, mas colocar valores, quando o valor for igual aqui, ó, a soma disso aqui for igual à hipotenusa elevada ao quadrado, é um triângulo retângulo. Tá, se der valor diferente, não é triângulo retângulo. Beleza? Entenderam isso, pessoal? Dá um joinha se entendeu. Eu preciso saber se você entendeu, nerd. Entendeu aí? Dá um joinha aí, reage. Fica vivo aí, cara, pelo amor de Deus. Beleza? Show de bola, show de bola. Perfeito. Eloy, perfeito. Olha só. Vamos fazer uma questãozinha. Só que antes da questãozinha, dá uma olhada aqui num ponto aqui. Isso é um ponto interessante, cara. Existem dois triângulos que caem muito em prova. O primeiro triângulo que cai muito em prova é esse aqui, ó. 5. Aqui, ó, eu vejo qual cateto que é maior, ó. Até esses dias me perguntaram, da turma ali do grupo me perguntou sobre isso. Ó, esse aqui, esse cateto aqui é maior. Então, ó, esse aqui eu vou botar 4, 3. Esse triângulo aqui é chamado de triângulo pitagórico. Ele cai muito em prova. O Júlio Lombaldo, ele é muito fã de Pitágoras, cara. Ele é muito fã de Pitágoras. Quem é aluno dele, até que eu já acabei conversando com alguns alunos dele, fala que ele fala muito de Pita. E na prova da brigada caiu Pitágoras, né, na última. É uma prova que é marcante, uma prova que tem muita gente fazendo, e tu deixa em evidência uma questão, né? Então, é interessante isso. 5, 4, 3. Isso, por que ele é chamado de triângulo pitagórico? São dois triângulos pitagóricos, tá? Por que esse cara é chamado de triângulo pitagórico? Porque Pitágoras, ao apresentar o teorema de Pita, o teorema de Pitágoras, ele apresentou dois triângulos retângulos. Esse. Ah, Eloy, mas espera aí. E outra coisa, na prova da brigada caiu esse. Não caiu, Eloy. Não caiu, Eloy. Caiu, não caiu, Eloy. Não caiu. Aí eu falo, mas por que, Mangolão? Porque é o seguinte, Eloy, no lugar do 3, era um 6, e no lugar do 4, era um 8. Sim, Mangolão. É o triângulo pitagórico, ele é multiplicado por 2, cada lado. E aqui, no lugar do 5, 10. Entende? Ai, Eloy, eu não acredito, Eloy. Sim, nerd. Ele fez o triângulo pitagórico, cada lado multiplicado por 2. Ai, Eloy. Eloy. Eloy, e qual o outro? Tá, e outra coisa. Ele pode fazer multiplicado por 2, pode fazer cada lado multiplicado por 3. É o triângulo pitagórico. Tá, Eloy, se eu não
matar na hora, se eu não ver na hora que é o triângulo pitagórico, tranquilo. Você faz o teorema de Pitágoras que você vai achar o resultado. O mesmo resultado. Nada demais. Outro detalhe, esse triângulo aqui é muito famoso. Ó. Se puder anotar, anota aí, tá? Hipotenusa 13, o maior cateto 12 e o esse lado 5. Esse é o segundo triângulo pitagórico. Caiu em 2024 esse aqui, tá? Eu botei no material. Caiu esse triângulo em 2024, tá? Elaborado pelo professor Júlio Lombaldo, tá? Esse é o grande ponto, tá? Então, assim, caiu exatamente esse, 13, 12, 5. Se a gente fizer o teorema de Pitágoras, olha só, o 13 é a hipotenusa, maior reta, e os demais são os catetos. Cateto A, cateto B. Beleza? Então lá vou eu, ó. 13 é a hipotenusa. 13 elevado ao quadrado, igual. 12, que é um dos catetos, elevado ao quadrado, mais 5 elevado ao quadrado. Tá? Beleza? Fechou aqui. Aí, olha só. Olha que legal, ó. 13 elevado ao quadrado, 169. 12 elevado ao quadrado, 144. 5 elevado ao quadrado, 25. 144 mais 25, 169. Tá vendo aqui, ó? Deu o mesmo valor, né? Tá vendo? Claro que na prova ele vai te dar 2 valores, não vai te dar os 3, né, nerd? Aqui eu tô explicando, né? Esse é o detalhe. Vamos fazer uma questão agora já? Olha só. Questãozinha agora. Essa questão aqui é de 2020. 2020, essa questão. Um professor que não está mais na banca. Tá? E assim, tu tem que entender que os professores que elaboram a prova, eles não são robôs, né? Então, eu indo para uma banca, o que eu faria? Eu iria analisar as provas anteriores elaboradas pela banca Fundatec. Esse é o ponto. Para mim saber, até, tipo assim, eu sou novo na banca. O Júlio Lombaldo, ele entrou em 2021 na banca Fundatec, né? Falando dele. Então, por exemplo, nesse caso aqui, não foi ele que elaborou, mas você já vai ver uma questão que ele elaborou, que a gente vai citar aqui, tá? 2, na verdade, em seguida. Mas olha só, para realizar um concerto em uma janela, Flávio colocou uma escada, essa questão de escada tá cansada já, tô cansado já, mas tudo bem. Colocou uma escada logo abaixo da linha da janela. Tá aqui a escada, na linha da janela. Sabendo que a altura da janela é de 8 metros, 8 metros da escada, 8 metros da escada, ó, e o tamanho da escada é de 10 metros. 10 metros. Eloy. Observe a imagem a seguir e calcule a distância que o pé da escada fica na parede. Então ele quer isso aqui. Ó, ele quer isso aqui. Beleza? Esse é o ponto aí, tá? Então Flávio colocou uma escada logo abaixo da linha da janela. Sabendo que a altura da janela é de 8 metros, ó, até aqui, né? Se fosse até a janela, seria muito mais de 8, né, pessoal? Seria muito, até passaria 10 aqui, ó. Tá vendo? Então não é lógica aqui. Então, ó, então aqui, ó, aqui até 8. Ele quer saber esse X aqui, ó. Isso que ele quer saber. Nerd, a gente vai ver o próximo conteúdo aqui, mas se você parar para pensar, olha só, em cima de triângulo retângulo. Quando você tem um triângulo retângulo com ângulo, isso é muito importante a gente saber interpretar a questão, galera. Olha só, é isso que a gente tem que trabalhar. Se você tem um triângulo retângulo com ângulo de 90 graus aqui, ó, 90 graus, e ele te dá 2 valores, você resolve com o teorema de Pitágoras. Tá, Eloy, se ele me der só um valor, é o próximo tema que eu vou falar hoje para você, que você vai aprender. Se ele te dá 2 valores, você mata com o teorema de Pitágoras. Então lá vou eu. O 10 aqui é a é a hipotenusa. O 8 é um cateto. E esse x é um cateto que eu quero descobrir. Então lá vou eu. Ó, 10 elevado ao quadrado igual
um cateto 8 elevado ao quadrado, mais o x, que eu não sei, que eu quero descobrir. X elevado ao quadrado. Nerd, 10 elevado ao quadrado, 100. 8 elevado ao quadrado, 64, mais x elevado ao quadrado. Eloy, agora é matemática, hein? Olha só. Eloy, o que eu faço agora? Nerd, o 64, ele é positivo aqui. E aqui está a igualdade, ó. Ele vem para o outro lado subtraindo. Então, olha só, 100 subtraindo de 64 igual x elevado ao quadrado. Se eu pegar 100 e subtrair de 64, é 36 igual x elevado ao quadrado. Eloy, eu aprendi sempre ao contrário. Nerd, isso aqui é igual isso aqui. Você pode inverter tranquilamente. Ó. Quando você inverte os dois lados da igualdade, você não precisa mudar o sinal. Agora, se eu pegasse só o 36 e jogasse para cá, eu teria que mudar o sinal só do 36. Mas nesse caso, eu mudei dos dois. Então é tranquilo, não precisa mudar nada de sinal aqui. Outro detalhe, então aqui é x ao quadrado igual a 36. Nerd, o quadrado aqui, quando ele vem para o outro lado, ele vem como raiz quadrada. Então x igual a raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 é igual a 6. Alternativa correta, letra C. Mas, Eloy, todo mundo entendeu essa questão aqui, pessoal? Pessoal, se você não entendeu, coloca no chat a sua dúvida, pergunta, tem que me perguntar, entendeu? Pergunta aí, levanta a mãozinha, entendeu? Tá? Tem que me perguntar, cara, tem que me perguntar, o momento é esse. Não vai querer me perguntar no dia da prova lá, eu vou pensar aqui no Eloy aqui e tal, né? Não dá, entendeu? Esse é o ponto aqui, entendeu? Tem que me perguntar aí, de fato, né, o que se você entendeu ou não entendeu. Deixa eu mudar aqui o modo aqui. Agora deu, agora vai esfriar. Beleza? Então esse é o detalhe aqui, entendeu? Tá? E outra coisa, Eloy, na dica que você deu do teorema do triângulo pitagórico, eu poderia aplicar aqui? Poderia. 10, 8, 6. É como se fosse 5, 4, 3. Entendeu? Esse é o detalhe aqui. Beleza? Show de bola. Vamos para a segunda questão aqui. Olha só. A segunda questão, eu fiz questão de printar do arquivo da prova. Essa aqui é uma questão da prova de 2022, da última prova da Brigada. 2021/2022, né? Ela é a questão que é na última prova. Eloy, como funciona essa questão? Olha só. Uma escada do corpo de bombeiros foi apoiada na parede de um prédio. Tá. Aqui tá a parede. Tá. Uma escada do corpo de bombeiros foi apoiada na parede de um prédio. Em chamas. Meu Deus. Vou fazer o desenho do prédio aqui. O prédio, pô, ela desenha mal. Sim. Ó, aqui é o prédio. Prefiro o quadro, né? Ó, nerd, olha só. Aqui vou desenhar a escada com outra corzinha para ninguém se perder aqui. Ó, escada. Apoiou no prédio. Ó, beleza? Ó, uma escada do corpo de bombeiros foi apoiada na parede de um prédio em chamas exatamente em uma altura de 6 metros. Olha aqui, 6 metros. Se a base da escada dista do prédio é 8 metros. Meu Deus! Então podemos afirmar que a escada mede. Tá aqui. Questão da prova, da última prova da Brigada Militar. Olha que loucura isso. Cara. Ó, pelo que eu já te mostrei, você sabe que a resposta é 10. Ó, 6, 8, 10. Mas, Eloy, eu esqueci isso durante a prova. Como é que eu mato isso? Olha só. Esse X aqui, o que eu te ensinei no início da aula, eu tô vendo que a galera que está entrando agora pode estar um pouquinho perdido, mas eu iniciei a aula explicando
o que é um triângulo retângulo. E eu falei que um triângulo retângulo é o quê? A hipotenusa é a maior reta. Eu falei isso no início da aula hoje. Então, eu quero descobrir aqui o valor da hipotenusa. É um triângulo retângulo, é um ângulo de 90 graus aqui que eu tenho. Então, é um ângulo reto, um triângulo retângulo. Então, ó, a hipotenusa eu não sei. Então, hipotenusa elevado ao quadrado igual 6 elevado ao quadrado mais 8 elevado ao quadrado. Eloi, ó, hipotenusa elevado ao quadrado igual 6 elevado ao quadrado, 36, mais 8 elevado ao quadrado, 64. Hipotenusa elevado ao quadrado igual 36 mais 64 é 100. O que eu falei para você agora? Eu faço meu zero cortando, tá, pessoal? Não te aperta aqui, tá? Ó, e eu vejo aqui como é que eu mato essa questão aqui, nerd. Ó, a hipotenusa, ela está elevado ao quadrado. Tá vendo aqui? Ó, vou até fazer em vermelho ela aqui. Ó, a hipotenusa está elevado ao quadrado. Esse quadrado vem para o outro lado como raiz quadrada. Hipotenusa igual raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100, hipotenusa igual a 10. Alternativa correta, letra D. Essa era a questão era a questão correta da questão número 34 da última prova da brigada. Tá? Pô, docinho, hein? Para quem estudou, cara, quem teve aula comigo, se errar essa questão, não vai falar, nem me cumprimenta depois. Não quero nem ter oi, cara. Ah, eu dormi, eu viajei. Não, para com isso, cara. Não faz assim, né? Olha aqui. Questão 2024, elaborado pelo professor Júlio Lombaldo. Olha que coisa linda, olha aí. Ah, olha que loucura. Olha que loucura. Como gosta de uma escada, né? Olha só. Uma escada de 13 metros de comprimento deve ser posicionada em uma estante de livros, conforme a figura abaixo. Colocou aqui uma estante. E aqui ele colocou, ó, aqui tem 12 metros. Uma escada de 13 metros. 13 metros. Sendo assim, qual é a altura da estante? Ele quer saber isso aqui, ó. X. Qual a altura da estante? Que questão, hein, nerd? Que coisa linda. Olha só. Isso aqui é um triângulo retângulo. Tem um ângulo aqui, ó, um ângulo reto aqui, ó, de 90 graus. Sendo assim, olha só. Ele te deu a hipotenusa e te deu um dos catetos. Ele quer saber o outro catetozinho aqui, ó. Então lá vou eu, ó. A hipotenusa é a maior reta. Te liga. Então, no teorema de Pitágoras, a gente falou hoje, é hipotenusa igual cateto A elevado ao quadrado mais cateto B elevado ao quadrado. Então lá vou eu, hipotenusa 13 elevado ao quadrado igual 12 elevado ao quadrado mais x elevado ao quadrado. 13 elevado ao quadrado é 169. O que é 13 elevado ao quadrado, nerd? É 13 vezes 13, igual a 169. Beleza? Show de bola. Show. Ó, 12 elevado ao quadrado, 144. Mais x elevado ao quadrado. Nerd, o 144 que está aqui, ó, ele está somando aqui, ele passa do lado subtraindo. Então fica 169 subtraindo por 144, igual x elevado ao quadrado. 169 subtraindo por 144 é igual a 25 x elevado ao quadrado. Esse quadrado tá aqui, passa para o outro lado como raiz, né? X igual raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25, x igual a 5. Alternativa correta, letra C. Tranquilo até aí, pessoal? Coisa linda, hein? Coisa linda! Estão entendendo aí?
pessoal aí, Denis, Júlia, Maicon, né? Bruna, Silveira, João, Eliezer, galera toda aí e tal, né? Deixa eu ver a galerinha aqui que tá aqui, né? Alexandre, Davi, Elisana. O pessoal que entrou depois, vai ter o vídeo, botei para gravar essa aula aqui, hein? Fala, Jonas. Jonas levantou a mão, acho que quis reagir. Boa, valeu, cara. Tamo junto aí. E olha essa questão aqui. Meu Deus, Eloy. Ah, não, Eloy. Essa questão linda, né? A gente vai ter uma aula de geometria plana, né? Lá no curso de lógica, assiste a aula, tem a questão dessa questão também. Tá na apostila 207 tomos. Por que eu trouxe ela? Porque é uma questão de triângulo retângulo e teve um índice muito alto de erro, tá? Esse é um ponto aí, tá? Então, o que acontece? Olha só. Dá uma olhadinha aqui. Tá? Seguinte. Alguém perguntou, raiz de 25, quantas vezes consigo dividir esse número ou por ele mesmo, isso? Não, raiz quadrada de 25 é você achar um número que ele multiplicado por ele é igual a 25. Então, 36, a raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? Por que a raiz quadrada de 36 é 6? Porque eu quero um número que ele multiplicado por ele ao quadrado, duas vezes. Né? Ele vezes ele dá o 36. Então, raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Entendeu? Mas beleza. Vamos ver, quando a gente faz uma aula aí a mais, é uma aula de matemática. Teve uma aula que eu dei uma aula sábado, que eu comecei a fazer dica de potenciação. Por exemplo, eu perguntei pra galera, qual é o valor de 4 elevado na 1? Aí a galera falou, pô, Eloy, 4? Ah, legal. E de 4 elevado a 0? A galera se bananou, cara. Muito louco, né? Pô, qualquer número natural elevado a 0, o resultado é 1, né? Isso que eu falei na aula, até numa aula sábado que eu dei presencial. Então, assim, nerd, é coisa, matemática e tal, a gente não pode errar. Imagina você entender bem isso aqui e você acabar errando uma coisinha na matemática. Não dá, né? Mas vamos lá aqui, olha só. Considere o triângulo retângulo abaixo. Nerd. Primeiramente, dica do Eloy. Se eu fizer exatamente a mesma medida aqui, tá? Se eu fizer exatamente a mesma medida aqui, tá? Você concorda comigo que eu tenho um quadrado aqui? Por que tem um quadrado aqui, Eloy? Ó, porque é o seguinte, tem um quadrado. Porque como ele é um triângulo retângulo, você pode ver que os lados são iguais. Os lados são iguais. Então eu vou te dar uma dica. Isso aqui é geometria plana que eu tô falando agora, tá? Geometria planinha aí. Olha só. Quando você tem um quadrado, Eloy, o que é um quadrado? Um quadrado é os quatro lados iguais. Não é um retângulo. Então, Eloy, mas teu desenho tá torto. Calma, nerd. Calma, Mongola. Ó. Vamos dizer que aqui é 5, 5, 5 e 5. É um quadrado, quatro lados iguais. Quando você tem a diagonal, essa prova uns alunos falaram, pô, lá, eu respondi rindo com a tua aula de geometria plana essa questão. Sabe por quê? Por causa disso. O que eu falei para eles? Isso aí eu falei na aula assim, ó, aqui eu tenho uma diagonal. Quando você tem um quadrado, sempre a diagonal de um quadrado, é o lado raiz quadrada de 2. Eu não entendi. Não pode. Sim. Sempre um quadrado, a diagonal de um quadrado é lado raiz quadrada de 2. A diagonal do quadrado. Quadrado, nerd, não retângulo. Retângulo não tem quatro lados iguais. Né? Um quadrado tem quatro lados iguais. Esse é um grande ponto aí. Ah, um quadrado é um retângulo? Sim, mas é um retângulo com quatro lados iguais. Esse é o grande ponto, tá? Mas olha só, nesse exemplo que eu fiz aqui, a diagonal vai ser 5 raiz quadrada de 2. O que meus alunos viram nessa questão? Pô, lá, quando eu vi essa questão, eu falei, pô, cara, aqui ele tem um quadrado. São quatro lados iguais aqui, ó.
Porque é reto, é ângulo de 90 graus. Então vai ter 3 lados, 3 aqui e 3 aqui em cima. Esse é o grande ponto aqui. E 3 aqui. Então, o que acontece? Como é um quadrado, o valor de x aqui vai ser 3. 3 raiz quadrada de 2. Mas, Eloy, vamos dizer que eu não sabia essa dica, eu não sei essa dica, Eloy. Eu não tive essa aula tal, de geometria plana contigo, eu tô sabendo hoje. Pô, eu tô sendo sincero, tô vendo hoje. Eu não sabia que a diagonal de um quadrado é o lado raiz quadrada de 2. Se você fizer a apostila 207 tons de matemática, ou ver a correção, você vai ver que essa questão está lá na apostila 207 tons de matemática do curso do Eloy de 400 questões. Então, ó, lado raiz quadrada de 2. Lado raiz quadrada de 2, tá? Mas beleza. Tá? Então, olha só. Tá vendo aqui? O valor de x indicado na figura é. Tá, Eloy, eu não sabia disso, mas vamos lá então. Isso aqui é a hipotenusa. Então, eu quero descobrir a hipotenusa. Então, lá vou eu. Hipotenusa elevado ao quadrado igual. Os catetos, ó. Primeiro cateto, 3 elevado ao quadrado, mais o outro catetozinho, né? 3 elevado ao quadrado. Hipotenusa elevado ao quadrado igual. 3 elevado ao quadrado, 9, mais 3 elevado ao quadrado, 9. Daí, olha só. 9 mais 9, 18. Eloy, que confusão é essa? Hipotenusa elevado ao quadrado igual. 9 mais 9, 18. Ah, Eloy, me perdi. Eloy, o resultado não tem 18, né? Mas peraí, pessoal, hipotenusa ao quadrado elevado a 18. Esse 2 que está aqui vai ter que ir para o outro lado como raiz. Ah, Eloy. Eloy. Raiz quadrada de 18. Eloy, ferrou. Ferrou minha vida, Eloy. Ferrou minha vida. Imagina você ter uma questão, eu não sei se você sabe, né? São 50 questões na prova da brigada. Se você não sabe, você está se preparando, você tem que saber, já que são 50 questõezinhas, né? Assim, se você fizer 28 questões, tá muito dentro. É muito difícil não entrar com 28 questões. 28, 27. A galera fala 25 entra. 25 entra. Teve aluno que entrou no último curso com 25, né? Só que tem um mínimo, né? Que eu sempre peço, indico ali você fazer ali, interessante. 30 você garante demais. Mas tem um detalhe. Olha que ponto interessante. Mas só um detalhe, 25, teve cara com 25 que entrou no último, hein? 25. O que você não pode fazer, e esse é o grande ponto, é zerar uma prova. Você não pode zerar uma prova. Você zerar, entendeu? Esse é o detalhe, tá? Se não fizer 30 acertos, não passa na próxima etapa. Ó, esse é um ponto interessante, é informação, não é mais 25 acertos. A informação. Olha aí, ó. Me aumentou. Mas assim, nerd, 30 dá pra fazer, hein? Imagina você fazer 9 em matemática. Mas 9, se você fizer 9 em matemática, você me dá um beijo, né, cara? Pô, eu vou te dar um beijo, né? Ó, imagina ter essa questão e você não sabe fazer. Então presta atenção aqui. Hipotenusa igual raiz quadrada de 18. Quando você tem uma raiz que não é uma raiz com quadrado perfeito, né? Que vamos ter uma raiz exata aqui, você vai decompor esse número. Ó, 18, lá vou eu. Ó, tá vendo aqui, ó? 18, lá vou eu. Olha como é que a gente faz. Qual é o primeiro número que eu posso dividir o 18? 2. Então fica 9 aqui. Beleza. Dá para dividir por 2 de novo? Não. Dá para quem? Por 3. Dá por 3 de novo? Dá. 3. E agora deu 1. Então, olha como é que ficou. Hipotenusa igual 3 elevado ao quadrado multiplicado por 2. Como aqui, como a gente está falando de raiz quadrada, é como se tivesse o número 2 aqui, ó. É como se tivesse um 2 aqui ocultado, aqui, ó, escondidinho. Ó. Então, como tem um 2 aqui, eu posso cortar esse 2 com esse 2 aqui, o 3 sai fora da raiz. Hipotenusa igual 3 raiz quadrada de 2. Ai, Eloy! Então, se tivesse outro número aqui elevado ao quadrado, tu poderia tirar da raiz quadrada. Entendeu? Então, aí fica 3 raiz quadrada de 2. Alternativa correta, o valor de x aqui é 3. Se você soubesse a dica do Eloy aí,
que toda diagonal de um quadrado com 4 lados iguais é lado raiz quadrada de 2, já tinha matado. Porque aqui é 3, né, nerd? Então são 2 lados iguais, é um quadrado que tem aqui, né? Tá? Então tu já mataria a questão. Mas se você não soubesse, não lembrasse, você poderia fazer o Pitágoras e matar aqui. O que você poderia se perder é nesse cálculo matemático aqui e acabar errando a questão. Beleza? Tranquilo? Vamos dar uma olhada no seguinte agora, num outro ponto. Olha só. Imagina que a banca te dá isso aqui na prova. Deixa eu apagar aqui, você já vai entender. Como é que entra agora o próximo tópico da questão. Imagina que a banca funda a ATEC, situada ali na Cristiano Fischer, do lado da PUC RS, próxima a Cristiano Fischer com a Ipiranga, quase na esquina. Ó, imagina que ele te dá isso aqui, ó. 7x e coloca aqui, ó, 30 graus. E te pergunta, qual o valor de x? Tá, Eloy? Não é um triângulo retângulo? Sim. Pô, Eloy, faz Pitágoras, nerdinha. Seria lindo fazer Pitágoras aqui. Só que para você fazer Pitágoras, você precisa de no mínimo 2 valores. Aqui, ó, ele tem x, você não sabe o valor de x até o momento. Mas ele te deu 7. Então, nesse tipo de questão aqui, que vai entrar a nossa relação trigonométrica, né? Esse é o grande detalhe, é o nível alto da prova. Essa questão aqui tem uma cara, assim, de bater nessa provinha do nada aleatória, a galera reclamar da dificuldade, mas não é difícil. Depois dessa aula hoje, você vai sair sabendo quando é seno, quando é cosseno e quando é tangente, tá? Esse é o grande ponto aqui. Então, quando ele te dá, ó, um ângulo de 30 graus aqui, por exemplo, te dá x e 7, a gente precisa descobrir esse valor de x. O teorema de Pitágoras não vai nos ajudar até então. Então, esse é o grande ponto aí. Então, olha só, como é que a gente resolve esse tipo de questão? Seguinte detalhe. Trigonometria, razões trigonométricas no triângulo retângulo. Aquele conteúdo que eu dei antes do triângulo retângulo, se a gente for dividir por tópico, ele é o tópico 5 do teu edital. Esse aqui, ele é o tópico 8 do edital. Trigonometria, razões trigonométricas. Então, assim, essas questões que a gente fez são questões da banca Fundatec. As próximas também. Então, como é que funciona isso? Tá, primeiramente é o seguinte. Muitos alunos aqui, muitos alunos até no ensino médio, tá? No ensino médio, tem muita dificuldade em saber, Eloy, quando é seno, quando é cosseno, quando é tangente. A galera tem muita dificuldade, muita dificuldade. E eu acho aí que ele vai usar um triângulo retângulo também para isso, tá? Esse é o grande ponto. Então, como é que funciona aqui? Eu vou te ensinar agora, com uma dica, como a gente sabe se é seno, cosseno ou tangente. Tudo depende de como ele vai te dar a questão. Não entendi, Eloy. Como assim? Tudo depende de como ele vai te dar a questão, o que ele quer. Eloy, me explica mais? Vou te explicar. Vamos entender agora quando é seno, cosseno e tangente. Pega a visão com o Eloy aí, você nunca mais vai esquecer. Antes para você entender, de contar essa historinha rapidinho. Eu tive uma namorada no ensino médio chamado Toa. O nome dela, o apelido dela é Toa. Toa. E aí, cara, assim, pô, era, né, vim de Caçapava do Sul, né, interiorzaço, né, imagina estudar no Porto Alegre. Eu estudei no ensino médio no Dom Pedro, na Félix da Cunha, em Porto Alegre. Fiz técnico em contabilidade naquela época. Tinha 14 anos no ensino médio. Tenho 14 anos no ensino médio, bem louco, assim, novinho, não entendia nada com nada. Mas eu conheci à toa. E conhecendo à toa, eu descobri o mundo. Descobri o mundo. E aí tá o grande ponto aí. Quando eu comecei a namorar à toa, meus colegas falavam, cadê o Eloy, cara? Cadê o Mumu? Meu apelido no ensino médio é Mumu, tá? Não era, a galera não me chama de Eloy. É estranho chamar de Eloy, ver alguém que me gosta de ensino médio, pô, Mumu, Eloy e tal. Então, cadê o Mumu? Tal. Mumu tá com a toa. Como assim, meu? Mumu tá com a toa. Pô, Mumu só tá com a toa. Então, quando se cair uma questão dessa aí, você vai lembrar da toa e da minha vida no ensino médio. Só cá toa. Só cá toa. Eloy, não entendi nada, cara. Tá viajando. Só cá toa. Quer ver? Pega a visão aqui. Olha só. Esse ângulo
de 90 graus, ele sempre vai existir. Pô, galera, dando risada ainda. Ó, ele sempre vai existir, ângulo de 90 graus. Beleza? Agora imagina o seguinte, imagina que a banca colocou 30 graus aqui, colocou 7 aqui e colocou X aqui. E quer saber o valor de X. Aqui, deixa eu fazer melhor aqui, bonitinho. Colocou, ó, ângulo de 30 graus. 30 graus. Beleza? 30 graus. E aí o seguinte, nerd, olha só que loucura isso. Colocou 30 graus ali, né? E aí, ele te pergunta, é seno, cosseno ou tangente? E aí que vem o grande ponto do Eloy aqui. Olha só. A maior reta é a hipotenusa. A maior reta é a hipotenusa. Mangolão, se tu errar a hipotenusa, pelo amor de Deus, né? A maior reta é a hipotenusa. Beleza? Então, o H é de hipotenusa. 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 Nerd, o cateto que está oposto ao ângulo, que está oposto ao ângulo que está na prova, oposto ao ângulo que vai estar na prova, oposto ao ângulo, ele é chamado de cateto oposto. Ah, Eloy, cateto oposto. Cateto oposto. Beleza? Então, esse X aqui é o cateto oposto. O outro cateto, então aqui eu vou botar de CO. Esse aqui é o cateto oposto, o que está oposto ao ângulo. Tá, Eloy, o ângulo de 90 graus? Não. Outros ângulos aqui. Pode ser tanto esse de 30 graus, ou se a prova pedir, pode ser esse aqui de cima, ó. Ó, que eu tô botando aqui, ó. Pode ser esse aqui, ó. Ó. Tá? Esse é o detalhe. A banca pode colocar os dois ângulos? Pode, mas ele vai dizer para você qual ângulo você vai usar. Que ele quer saber. Ele vai querer usar um desses dois aqui, não de 90 graus. Eloy, e o outro cateto? O outro cateto, a outra reta, que está junto com o ângulo aqui, ó, que não é hipotenusa, está junto com esse ângulo aqui, ó, que não é hipotenusa, ele é chamado de cateto adjacente. Cateto adjacente. Então, cateto A é chamado de cateto adjacente. Adjacente. Cateto A. Cateto adjacente. Então, hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Beleza? Tranquilo até aí? Ok. Tá, Eloy. E agora? O que eu faço? Vamos entender aqui do seguinte ponto. Vou apagar aqui e vamos tentar entender o grande ponto da questão agora de como você vai descobrir se é seno, cosseno ou tangente. Beleza? Olha só. Dá uma olhada aqui, Nerd. Nerd, colocou ângulo de 30 graus aqui. 30 graus, beleza? Olha só. Eu coloquei 7 aqui e coloquei X aqui. A pergunta que eu te faço é o seguinte. Olha que eu vou te perguntar. Aí tu diz sim ou não ali, tá? Diz sim ou não. E quando eu falo que a questão te deu, até o X aqui é como se ele tivesse te dado. Te deu o X. Ele te deu o X, te deu o 7. Agora eu vou te perguntar. Ele te deu hipotenusa? Sim ou não nesse triângulo? Sim ou não? Dá um joinha aí. Ou não? Sim ou não? Ele te deu hipotenusa nesse triângulo aqui? Isso aí. Eu preciso saber a tua resposta, ver se você está entendendo. Sim, ele te deu hipotenusa. Ele te deu o cateto oposto? Sim ou não? Ele te deu o cateto oposto? Sim. Por quê? Não, ele te deu. Ele te deu. Por quê? Ah, mas é X. Tem que considerar que ele te deu. Aqui o X, ó. Tem que considerar que ele te deu. Ele te deu. O que ele não te deu foi o cateto adjacente. Tá. Vamos de novo. Você já vai entender o que eu vou falar aqui. Aonde vai entrar aqui a jogada do negócio? Vou mudar aqui o triângulo. 45 graus. 10.
Opa, ia botar um valor aqui, botar aqui X. Vamos lá. Bota sim ou não. Ele te deu hipotenusa, sim ou não? Sim, deu hipotenusa. Ele deu cateto oposto? Agora? Não deu cateto oposto. Ó, cateto oposto é esse aqui, ó. Exatamente, ele não deu. Ó, oposto, ó, ele não deu. Não tem nada aqui, ó. Mas ele te deu cateto adjacente. Então ele te deu a hipotenusa e cateto adjacente. Beleza? Mais uma e a gente já vai dar seguimento aí, já vai entender toda a matéria. Olha só. Vamos lá. Presta atenção aqui. Olha só. Quer ver aqui? Vamos lá. 45 graus aqui. 7. X. Gostei do número 7. Ó. Vou botar aqui outro número. Botei 12. Vamos lá. Nerd, olhando esse aqui, ele te deu hipotenusa? Sim ou não? Olhando esse triângulo, ele te deu hipotenusa? Não. Ele não deu hipotenusa. Não tem nada aqui, ó. Ó, não tem nada aqui na hipotenusa. Mas ele te deu o cateto oposto? Sim ou não? Sim, ele deu o cateto oposto. Te deu o cateto oposto e te deu o cateto adjacente aqui, ó. Ó, o outro cateto, ó. Ó, ele deu como X. Beleza? Agora vamos lá. Agora você vai entender agora quando é seno, cosseno e tangente. Só com a toa. Você vai sonhar com a toa. À toa. Você vai sonhar com a toa. Olha só. Agora vamos nós. Nerd, exemplo aqui. 30 graus. Tá vendo aqui? Olha só. 13x aqui. Ó, nesse exemplo aqui, ele te deu a hipotenusa e te deu o cateto oposto ao ângulo. O O aqui. Como ele te deu a hipotenusa e o cateto oposto, é seno. Por que é seno? Seno é quando ele te dá o cateto oposto e a hipotenusa. Ai, não. Larguei. Não acredito nisso. Sim, pode acreditar. Não, peraí. Tu tá dizendo pra mim, então, que é seno... Peraí lá, deixa eu ver se eu entendi. Cara, eu não acredito que numa segunda-feira, às 21h32, em 32 horas da noite, 21 horas e 32 minutos de uma segunda-feira, você tá dizendo, então, pra mim que ele me deu a hipotenusa e me deu o cateto oposto. Então é seno. É seno. Não, Eloy, faz de novo. Eloy. Faz de novo. Vou fazer de novo. Até você entender, você vai entender aqui a questão. Olha só. Olha que loucura. Eu não acredito nisso, Eloy. Pode acreditar. Olha só. Outro exemplo. Outro exemplo. Aqui. Opa. Botei dois valores, aí tu faz com Pitágoras, né? Mongolão. Deu. Nerd, olha só. Nesse exemplo aqui, imagina a questão assim. Ele te deu a hipotenusa e te deu o cateto adjacente. Ó, ele não te deu o cateto oposto. Nerd, Eloy, como é que eu sei o cateto adjacente? Nerd, se tu sabe o que é hipotenusa e tu sabe o cateto oposto, o que não foi um nem outro é cateto adjacente, cara. É algo tranquilo. Não precisa te bater aí, te matar. Ó, não, ó, sem a hipotenusa que é a maior reta. Sem o cateto oposto, que é oposto ao ângulo, o outro ângulo, a outra reta é o cateto adjacente. E aqui está o grande detalhe aqui. Olha só que interessante aqui. Olha que ponto. Ó, ele te deu a hipotenusa. Te deu o cateto adjacente, então é cosseno. Ah, Eloy! Eu acho que eu tô entendendo, cara. Eu não acredito que eu tô entendendo. Olha só. Vamos de novo. Vou até mudar aqui o local do ângulo. Ó, vou até entender mudando, não. O pessoal comemorando, ó, tô entendendo. É isso aí, cara. Show de bola. Ó, quero ver se vai lembrar da Heineken depois também. Ó, 45 graus. Cateto oposto X, cateto adjacente 8. Ó, ele não te deu a hipotenusa. Ele não te deu a hipotenusa.
Ele não te deu a hipotenusa, mas ele te deu o cateto, o cateto oposto ao ângulo, o O, e te deu o cateto adjacente com 8. Então é tangente. Tangente é cateto oposto pela cateto adjacente. Só catoa. Só catoa. Entendeu? Só catoa. O seno aqui é cateto oposto. Ó, o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Nerd, a ordem que você lê aqui é a ordem da fração. Ó, oposto pela hipotenusa. Oposto sobre hipotenusa. Cosseno, ó, só K. Adjacente dividido pela hipotenusa. Toa. Oposto dividido pelo adjacente. Eloy, não tô acreditando nisso, cara. Cara, eu não tô acreditando. Mas, cara, como é que eu resolvo isso? Como é que eu chego no resultado matemático disso? E olha só que interessante. Olha só que coisa linda isso. Olha só, que coisa linda. Nerdinho, nesse caso aqui, do caso da imagem, é uma tangente. Por quê? Porque ele te deu o cateto oposto com X e te deu o cateto adjacente, que é A. Então é a tangente de quem? É a tangente de 45 graus. Ah, mas por que 45 graus, Eloy? Porque tá aqui na imagem, mangolão, ó, 45, ó. Então é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. É nessa ordem que tá lendo. É só você ler, é só você ler, é só você ler. Só catoa, é na ordem. Oposto pela hipotenusa, adjacente pela hipotenusa, oposto pelo adjacente. É isso, você tem que ler, ok? Tá, mas agora vem um detalhe. Para fazer esse cálculo aqui, você vai ter que saber uma tabela. Sim, 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 sim. Você só não vai precisar saber dessa tabela se o ângulo não for os ângulos notáveis. Eloy, não entendi. Olha só, esse é o grande ponto aqui. Se ele colocar um ângulo de 30 graus, se ele colocar um ângulo de 30 graus, você tem que saber qual é o valor da tangente do seno, ou do cosseno ou da tangente de 30 graus. Se ele colocar de 45 graus, você tem que saber qual é o valor do ângulo de 45 graus, do seno, cosseno e tangente. A mesma coisa de 60 graus. Esses ângulos aqui são chamados de ângulos notáveis, que a gente entende, né? Os professores tiram essa conclusão, não sei, até hoje eu entendi, não tiraram essa conclusão, né? Mas entendem que são ângulos que você tem que saber. 30, 45, 60. Se for um ângulo diferente destes, o enunciado é obrigado a te dar os valores para você fazer o calcular. Para você poder calcular. Sem isso, você não calcular. Tá? Não tem como, nem eu sei de cabeça. Eu sei alguns de cabeça. Claro, 30, 45, 60 sim, né? Mas os demais, tipo 72 graus, ele tem que te dar. Tanto seno, cosseno e tangente. Se ele te dá só o valor do seno, é porque é seno o triângulo que tem que fazer o cálculo. Esse é o detalhe. Entendeu? Quer ver aqui? Olha só. Mas, Eloy, como é que eu vou saber essa tabela? Como é que eu vou saber essa tabela, Eloy? Não tem como saber essa tabela, Eloy. Não tem como, Eloy. Pô, Eloy, tanta coisa para saber. E aí, o seguinte, eu não tô com meu violão aqui, mas eu vou te cantar uma musiquinha de Natal. Grava, coloca nas redes aí, pode botar ali, pode gravar eu falando, libera o áudio. Se tem filho, filha, deixa a criança cantar. É legal que ela, se ela aprender, ela fica repetindo e você não vai desaprender. Esse é o detalhe. Então, presta atenção. Musiquinha de Natal, Eloy. Música de Natal. Até pegar meu celular, vou me gravar também. Musiquinha de Natal, né? Esse é o detalhe aqui. Então, olha só. Musiquinha de Natal. Música de Natal, olha só, presta atenção nessa musiquinha, tô contigo aqui, olha só, vem comigo, tá? Olha só. Primeiro seno, cosseno e tangente, então olha só. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, tudo sobre 2, tudo sobre 2, tudo sobre 2. Põe raiz no 3 e no 2.
A tangente é diferente, eu falo pra você. Raiz de 3 sobre 3 sobre 3. Raiz de 3. De novo. 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Põe raiz no 3 e no 2. Ei, a tangente é diferente, eu falo pra você. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3. De novo. 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Põe raiz no 3 e no 2. Ei, a tangente é diferente, eu falo pra você. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3. Eita, louco, velho aí, né? Posso me candidatar pro The Voice Brasil aí, né? Quem sabe aí, né? Cantando essa música de Natal, né? Então, assim, cara, eu fiz aqui, eu tava com o celular me gravando. Deixa eu só dar uma deixar bonitaço isso aqui, né? Para ficar bonito, né? Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3. Raiz de 3. Raiz de 3. Raiz de 3. Tá aqui. Tá aqui. Esse é o grande detalhe da questão. Tá aqui, né? Mas, Eloy, tá de brincadeira que é isso? É isso. Entendeu? É isso. Isso é a tabelinha que você tem que saber. Se não for nenhum desses valores, obrigatoriamente, e o Júlio Lombardo já fez questão assim, na prova de 2024, ele colocou o valor do ângulo que ele pediu, porque não era nenhum desses três. Tem banca que já tem banca que já está pronto, né? Ai, vai usar seno de 30 graus. Aí é só calcular, né? Aí, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, olha só. Dá uma olhada aqui, que é o seguinte. Ângulos notáveis, até botei aqui bonitinho, né, para quem já queria já dar uma olhada. Vou fazer essa questão aqui, já de cara. Questão 2019 da Banca Fundotec. E se você pegar a questão de 2023/2024 da Fundotec, tu vai achar muito parecido. É que eu vou usar no aulão, na verdade, também. Questão mais atuais, né? Então peguei aqui uma questãozinha, mas no aulão também é o mesmo, praticamente a mesma questão, tá? Só que muda o ano, muda o enunciado. Mas vamos lá, olha só. Considere o triângulo retângulo. Triângulo retângulo, ângulo de 90 graus. Mostrado na figura a seguir. Então, dica de Eloy, você tem que saber só a toa e o ângulo. Se for 30, 45, 60, vai na musiquinha, mongolão. Primeiro seno, cosseno e tangente, vai na musiquinha. Se for outro ângulo, ele vai te dar. Nesse caso, vamos lá, olha só. Considere o triângulo retângulo mostrado na figura a seguir. Ó, ele botou 30 graus aqui. Aqui tem um ângulo de 90 graus e aqui o 7. Por isso que eu fiquei com 7 na cabeça, acho. A medida de A e B. Ele quer isso aqui, ó. Ele quer esse X aqui, ó. Ele quer A e B. Então, olha só. Ele te deu a hipotenusa e ele te deu o cateto oposto, o O. Deixa eu botar aqui, lembrar da toa aí. Minha esposa tá na sala, não vai lembrar, não vai saber o que eu tô falando, né? Só catoa. Só catoa. Olha só, nerd. O que eu uso aqui? Seno, cosseno ou tangente? Ele me deu a hipotenusa e me deu o cateto oposto. O que eu utilizo? Seno, cosseno ou tangente? Seno, cosseno ou tangente, pessoal? Bota aí no chat. Marca no chat. Ó, a galera respondeu aí, ó. Ele me deu a hipotenusa e me deu o cateto oposto. Então é seno, ó. Porque o seno é cateto oposto e hipotenusa que ele tem que me dar. Se ele me dá o adjacente e hipotenusa, é cosseno. Se ele me dá o cateto oposto e adjacente, é tangente. Nesse caso aqui, é o seno. Só que é o seno de 30 graus. Seno de 30 graus, seno de 30 graus, igual, ó, oposto dividido pela hipotenusa. Vou até fazer bonitinho aqui, ó, presta atenção, ó, seno de 30 graus, igual, ó, oposto pela hipotenusa, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá aqui. Esse é o detalhe. E aí, Eloy, o que eu faço? Ó, seno de 30 graus igual. Ó, o cateto oposto, que é o primeiro,
Ó, ele é 7. Então é 7 dividido, e a hipotenusa é x. 7 dividido por x. Tá, Eloy, e agora por que eu preciso da tabelinha? Nerd, aonde está seno de 30 graus, você vai pegar a tabelinha que você sabe, ó, seno de 30 graus, ó, olha aqui, ó, seno de 30, ó, seno, ó, é 1/2. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Põe raiz no 3 e no 2. Tá, então aqui, ó, o seno, ó, é 1 sobre 2. Então aqui, ó, olha aqui, nerd, aonde está seno de 30 graus, eu vou colocar 1/2 igual a 7x. Tá aqui. Aí, Eloy, e agora, Eloy, e agora? Agora, né, só faz isso aqui, ó. Lembra, ó? Fração entre igualdades, você pode fazer a propriedade, ó. Ó, 1 multiplicado por x é x. 2 multiplicado por 7, 14. Alternativa correta, letra D. Que significa aqui que o x aqui, a medida de A e B, aqui essa hipotenusa vale 14. Ai, Eloy, eu não tô acreditando. Pode acreditar, nerd, pode acreditar. Questão super de boa, bem tranquilo aí, tá? Questão muito massa pra gente ver aqui, bem tranquilo. Vamos aqui para a segunda questão aqui, ó. Olha essa questãozinha aqui. Essa questãozinha aqui, para quem fez da apostila 207 tons de matemática, hein? Tem uma questão muito parecida, em 2000, questão atual aí, que está na apostila 130, no bloco de 130 questões, né? Porque lá tem 400 questões, então, né, tem já 130 questões. Olha só, uma pessoa, agora aqui já deu uma, né? Meu Deus, olha aqui, que isso? Uma pessoa com 170 centímetros de altura avista o topo de um prédio a uma distância de 21 metros. Tá, peraí, a pessoa tá aqui, ó. Vou até botar o boneco aqui, ó. Tá aqui a pessoa. Ela tem aí. Deixa eu botar bonitinho. Ó. Ela tem 170 centímetros. Isso aqui, ó. 170 centímetros. 170 centímetros. Tem essa alturinha aqui, ó. Vou até botar em vermelho aqui, ó. Ó. Vou até botar em vermelho. Tá vendo aqui, ó? Tá, é a altura da pessoa aqui, ó. Beleza? Ó, a uma distância de 21 metros desse prédio, sobre o ângulo de 45 graus. Beleza. Então aqui, ó, isso aqui, deixa eu botar aqui, deixa eu botar 170 centímetros aqui do lado do homem, para ninguém confundir, ó, 170 centímetros tem a pessoa aqui. Ó, aqui, ó, tem 21 metros. Nessas condições, a altura do prédio. A altura do prédio, isso aqui tudo. É isso aqui tudo. Tá vendo? Ó? Só que, olha que interessante isso aqui, ó. Baita questão isso aqui. Olha só. A equipe ideológica separou as questões, tá? Ó, olha aqui, ó. Fez um materialzinho. Olha que interessante. Ó, isso aqui, ó. Quando eu for fazer o cálculo, eu vou ter a resposta disso aqui. Deixa eu botar de outra cor, para ninguém se perder aqui que eu tô fazendo. Ó, eu vou, para mim fazer o cálculo agora, essa parte rachurada verdezinha aqui, ó. Até aqui a altura do homem é que eu vou descobrir x. Então, olha só. A pergunta é aqui. Só toa. Deixa eu fazer bonitinho aqui. Só toa. Só toa. Ó. Só toa. Só toa. Nerd, pergunta aqui. Ele me deu aqui, ele não me deu a hipotenusa, mas ele me deu o cateto oposto e me deu o cateto adjacente. Então vai ser seno, cosseno, tangente.
Ó, a galera tá respondendo aí. Tangente. Isso aí, cara. Tangente. Tangente, que é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Só que a tangente de 45 graus. Igual cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E aí, nerd, fazendo a musiquinha lá, ó, a tangente de 45, ó, é 1. Tá vendo? É 1. Daí, ó, é 1. Então, o que significa aqui, ó? Ó, olhando aqui, nerd, olha que interessante. Ó, tangente de 45, eu vou substituir aqui, ó, é 1 igual. O cateto oposto é x dividido, ó, oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, 1 igual a x igual dividido, ó, dividido por 21. Então, olha só. Então, é 1 igual a x por 21. Tá assim, ó. Tangente de 45 é 1, é só substituir no local. Ó, esse 21 que tá aqui, ele passa para o outro lado. Ele vai multiplicar, ó. Vai ficar x igual a 21. 21 metros tem esse valor de x aqui, ó. E aí, nerd, tu vai correndo marcar a letra A, né? Com aquele... O concurseiro tem esse problema, né? Ele acha uma resposta e fica assim, ó. Pá, achei a resposta. Tá aqui. Só que ele não tenta interpretar ver se aquela questão tá correta e se tá coerente aí. Então, o que acontece, nerd? 21 metros é o valor de x. Só que eu preciso saber esse valor aqui, ele quer saber a altura do prédio, ó. O rapaz que está aqui tem 170 centímetros. Eu não sei se a produção de lógica está aí, na call aí, se está na chamada, mas se tiver, coloca para o pessoal o link do vídeo que está no YouTube de sistema de medida. Tem uma aula lá de sistema de medida, está no YouTube, no canal de lógica no YouTube. Então segue lá, te escreve lá, que tem lá explicando o sistema de medida. Tá? Se você não sabe sistema de medida, tem que assistir aquele vídeo lá, tá? Porque isso está no edital, pode cair, principalmente numa questão dessa, como geometria plana e geometria espacial, hein? Pode cair em geometria espacial, em circunferência, para você, tipo assim, a área em centímetros quadrados tem que tornar ela em metros quadrados. Então você tem que saber, tem uma dica do Eloy, que é cagada vem de cima. Se você souber essa frase, você sabe fazer sistema de medida. Cagada vem de cima. Vai no vídeo. Quem é do curso de lógica tem aula lá também, tá? Beleza. Então, 170 centímetros em metros é 1,7 metros. Então, a altura do prédio é o valor de x, 21 metros, mais 1,7 metros, que é a altura do rapaz aqui. 170 centímetros, convertendo para metros, é 1,7 metros. Nesse caso aqui, 21 mais 1,7 igual a 22,7 metros. Alternativa correta, letra B. Beleza! Show de bola, hein? Galera, já foi 1h30 de aula já. Aproximadamente. Eu loguei às 20 horas e 20 minutos que eu loguei, que eu me conectei aqui e tal, né? Então, né, já tô mais de 1h30 na frente do computador aqui e tal, direto. Né? Você que entrou às 8h30, daqui 7 minutos já vai fazer 1h30. A gente tá aqui, hein? A gente tá aqui, hein? Show de bola, hein? Show de bola, show! Vamos dar uma olhada aqui nessa questão aqui. Essa questão aqui. Esta questãozinha. Olha só. Suponha que a rampa do Palácio do Planalto, em Brasília, forma com solo um triângulo retângulo. Olha aqui o triângulo retângulo. Tá aqui na imagem, né? Tá aqui na imagem. Olha que loucura. Ó. Um solo, um triângulo retângulo de vértices A, B e C, conforme a figura. Se sua inclinação com relação ao solo, a sua inclinação é aqui, ó.
A sua inclinação ao solo é uma constante de 26 graus. Ó, 26 graus não é uma tabela do ok dos ângulos notáveis. Então, se não é uma tabela de ângulos notáveis, então, né, a gente tem que, né, ó, sua inclinação com relação ao solo é uma constante de 26 graus. É a distância da sua base no ponto B, ó. E a distância do ponto, da sua base, do ponto B, que é aqui, até o ponto C, é 9 metros. A distância do ponto A ao ponto C ele quer isso aqui, ó. Ó, o X da questão aqui. Entendeu? O X da questão. Tá vendo aqui, ó? O X da questão, ó. Tá vendo? Ó, o X da questão. Então, o X da questão é esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele quer isso. Então, aí vem a pergunta. Usando a dica que eu dei, só com a musa do ensino médio, só catoa. Olhando isso aqui que ele te deu, eu vou usar seno, cosseno ou tangente? Seno, cosseno ou tangente que eu vou usar aqui, galera? Qual que eu vou usar? Seno, cosseno ou tangente? Cosseno? Ó, será? Boa pergunta aí, hein? Qual que a gente vai usar aqui, pessoal? Seno, cosseno ou tangente? Cosseno, será? Vamos lá, olha só. A maior reta é essa aqui, ó. Essa é a maior. Essa é a maior, ó. Ó, essa é a maior. Se essa aqui é a maior, olha só, tem que cuidar esse pega ratão, hein? Ó, Wesley, viajei. Toa, ó, toa. Ó, tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a maior reta, essa aqui é a hipotenusa. Ele não te deu a hipotenusa. Ele não te deu a hipotenusa. Ele te deu o cateto oposto ao ângulo e ele te deu o cateto adjacente. Então é tangente de 26 graus. Ó, oposto, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Beleza? Tranquilo? E daí o seguinte aqui, né? Um ponto aqui interessante. Ó. Então, ó, é a tangente de 26 graus, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ó, toa, é como você lê, galera. Toa, o O e o A. O O e o A, beleza? Ó, tu viu que ele colocou os três valores aqui, ó. Considere seno de 26 graus, cosseno e tangente. Então, nesse caso aqui, eu vou usar o tangente. 0,48. 8 aqui. Deixa eu fazer bonitinho para ninguém se perder aqui. Ó. 8, 8, 8. Igual. Ó. O cateto oposto é X. E o adjacente, ó, que é o que está do lado do ângulozinho aqui, ó, que não é hipotenusa, é 9. Tá aqui. O que eu faço agora? Né? Ó, esse 9 que está aqui passa para o lado multiplicando. Eloy, Eloy, eu não sei multiplicar, né? Isso aqui multiplicado por 9, Eloy. Né? Vamos fazer o cálculo até para exercitar a matemática aqui, porque como, né, vai saber aqui, né, Nerd? Vai saber, ó, 0,488 multiplicado por 9 aqui. Tá vendo? Tá, assim, como é que assim, na hora que eu já sei que é a letra C. Por quê? Porque se eu fizer esse valor multiplicado por 10, daria 4,8. Se eu faço por 9, eu diminuo mais uns aí, 4,3 com 92, né? Ai, Eloy. Verdade, né? Verdade. Mas vamos fazer o cálculo aqui. Olha só. Vamos fazer para ti, né? Pegar bem aqui para não ter erro. 9 multiplicado por 8, pessoal, é quanto? É 72. Né? 8
multiplicado por 9 é 72. Só que com mais 7, 79. 4 multiplicado por 9 é 36. É 36. Com mais 7 fica 43. Peraí. 9 multiplicado por 0 é 0. Com mais 4, 4. Aí o mangolão vai lá e olha, 4.392, Elai, barbada. Matei a questão. Gabaritei, Elai. Né? Gabaritei. Né? Tá certo, acabou. Mas é que tá, né, nerd? Olha aqui. Eu tenho 3 casas aqui, ó. 3 casas depois da vírgula. 3 casas, ó. 3 casas. Então, ó, conta comigo, ó. 1 pulinho, 2 pulinhos, 3 pulinhos. 4,392. Alternativa metros, né? Aproximadamente, quase 4,4 metros, né? Alternativa correta, letra C. Beleza, pessoal? Que coisa linda! Nerd do céu. Acabamos de fazer uma aula de cosseno, tangente, né? Vimos triângulo retângulo também aí. Muito massa, muito legal, né? Muito bacana, tá? Nos marquem lá, nos mencionem no Instagram, me chama no Instagram, pode chamar também. A equipe tá super apropriada aí, tá? A gente vai ter, vou colocar essa semana no grupo ali uma votação para o próximo conteúdo. A primeira aula foi função de segundo grau, né? E essa aula hoje foi triângulo retângulo. Tá, eu vou encerrar a gravação, tá? Vou encerrar a gravação antes de falar com vocês, peraí. Tchau para quem viu o vídeo. Beijo. Ó, então é o seguinte, né? O que acontece?